Olá pessoal, iniciando mais um programa Roda de Amigos e hoje, no modo especial, um amigo mais do que especial, vale por 3 ou 4, que é o nosso contabilista consagrado, premiado e aplaudido, Fábio Miguel. Muito obrigado, Fábio. Ô Dagoberto, obrigado pelo convite e estamos de novo aqui, né, para trocar umas ideias. Que bom. O vale por 2 ou 3 justamente pela competência e conhecimento, né? O que é muito bom para todos nós. Ô Fábio, época de imposto de renda, esse é o assunto em todo o território nacional. É em todo o território nacional mesmo, Fábio? Sim, isso daí é uma obrigatoriedade que tem para todos que são brasileiros que estão no território nacional. Inclusive, existe a possibilidade de pessoas que estão fora do Brasil e ainda está fazendo a declaração de imposto de renda aqui. Ainda tem algum vínculo? Ainda tem vínculos aqui. Pode ocorrer, né? Algumas pessoas estão prestando serviço em outro país, mas detêm aqui, por exemplo, propriedades ou mesmo fazem parte de alguma empresa. Justamente. Né? Fábio, quem que está obrigado a declarar imposto de renda? Desde do microempreendedor individual até um mega empresário? Vamos lá, vamos colocar em ordem então lá. As pessoas que estão inicialmente obrigadas a declarar o imposto de renda, pessoas que tiveram rendimentos tributáveis que foram superior a R$ 35.584, elas precisam declarar. Ano. Tem o imposto declarado na parte de bens superior a 800 mil. Tem que declarar. Eu tive alguma operação imobiliária, comprou imóvel, vendeu imóvel, também precisa fazer a declaração. Como você falou dos empresários, microempreendedor, quem tem empresas que estão no Simples Nacional ou limitado, essas pessoas também são obrigadas a fazer a declaração. E aí são correntes, que tem pessoas que falam que há necessidade por conta da distribuição de lucro, caso houver, né? E tem pessoas que acham que a empresa do Simples Nacional ou MEI não há necessidade. Alguém está dispensado de prestar declarações? Tem alguns casos que sim, né? Então são aquelas pessoas que não auferiram o rendimento, não atingiram o rendimento. Tem algumas pessoas que aí combina, além de não auferir o rendimento, também tem a idade. Então também superior a 70 isenta ou dispensa? Ele tem algumas idades, aí tem que ser analisado por conta de ou não auferiu, ou não tem o bem, ou a regra, né, em si, ela acaba dispensando. Não é esse simples patamar de idade que dispensa. Não é isso. Você precisa combinar em uma série de casos, né? Sabe? Se ele aufere o rendimento quando ele passou de 65 anos, ele tem que declarar. Ele tem bens declarados que são superiores a 800 mil, ele tem que declarar. Vendeu um imóvel, deu ganho de capital, também é obrigado a declarar, indiferente que ele tem mais de 65 anos. Ok. O Fábio, pro garoto ou garota, enfim, que está iniciando sua vida profissional, ainda não terminou a faculdade e tal, mas enfim, está começando já a se inserir no mercado de trabalho. A partir de qual idade passa a valer essas regras de entregar uma declaração de imposto de renda? Ô Dagoberto, na verdade, essa questão de idade pode ser por vários fatores. Existem casos que a pessoa é menor, né, menor de 18, ela recebe a pensão e aí, às vezes, a pessoa faz o imposto de renda para não ter aquele rendimento do dependente mais o rendimento do pai ou da mãe, que é o beneficiário lá, e acaba pagando o imposto. Então pode ser que, dependendo da idade ou dependendo da regra, e aí eu já puxo para a questão de contratar um profissional, ter realmente a ideia do que vai ser feito, para que você pense se vale a pena ou não a declaração. No caso, por exemplo, dos pais, se você fez uma referência agora, os pais estão pagando a faculdade dos filhos, né?
enfim, é um tanto lá. Além disso, tem um repasse a título de mesada e tal. O pai está declarando isso, está declarando como despesa lá com o ensino, um pouco destinado aos filhos. Então, do lado do pai está tudo ok. O filho que recebe esses benefícios, ele é obrigado a declarar? Tecnicamente, ele não está recebendo uma doação do pai, a não ser que ele vá receber essa mesada como doação. Mas aí tem uma regra que até o valor, eu não vou me recordar muito bem qual que é o valor esse ano, acho que é 82 mil, alguma coisa dentro desse número, no ano, no exercício, ele está isento. Então aí precisa ver qual é o valor da mesada e se há necessidade de fazer a declaração ou não para quem recebeu a doação. Muito bom. O que aparece mais, Fábio? No caso, vamos pegar um casal, né? Um casal, enfim, com filhos, os dois trabalham, a mulher trabalha, o marido também trabalha, enfim, os dois recebem numerário, seja salário ou, enfim, recebem esses valores. Eles são obrigados, evidentemente, a prestar a declaração, a fazer a declaração, né? E até que ponto é interessante fazer essa declaração individualmente ou como casal? Em conjunto. Ali vai depender muito dos rendimentos. Pode ser que a soma dos rendimentos dê um imposto maior para pagar e se fizer de forma separada, segregada individualmente, os valores ficam menores, né? Porque às vezes pode ser que um tem uma despesa melhor e aí aquele que vai pagar mais acaba absorvendo aquela despesa, aquele outro não tem a despesa. Então é um caso que precisa analisar. Precisa ser analisado caso a caso. Mas, ou seja, não dá para dizer se é mais interessante em conjunto ou individualmente. Tem que analisar caso a caso. Sim, perfeito. Ô Fábio, além disso, o que mais aparece também, tem essa coisa dos casais, enfim, como declarar imposto de renda ou não, mas também muitos casais, tem uma determinada empresa e o outro outra determinada empresa. São situações distintas. Para quem tem a sua empresa, né, cada um tem a sua empresa, o seu CNPJ, são questões distintas, né, a gente entende. Até porque existem uma série de outras coisas que às vezes vai fazer alguma operação financeira e aí precisa apresentar a declaração, aí você tem uma informação que é do cônjuge, que às vezes de repente a pessoa não quer que transpareça. É uma série de fatores que aí o operador contábil ele precisa entender isso daí, ou o profissional de contabilidade, ou o profissional que vai fazer a declaração, entender qual que é essa particularidade, de que forma que isso daí seria uma boa apresentação para o cliente. Perfeito. No caso, considerando pessoa física, quais as despesas que esta pessoa tem que buscar, tem que apresentar comprovantes, enfim, é necessário apresentar ou não? Veja, existem algumas despesas que elas são dedutíveis, que assim, deduz lá do valor a pagar, e algumas outras não. Então assim, popularmente, são consultas médicas, convênio médico, escola, dentista, fisioterapia, psicólogo, mas pensão, se você paga também é dedutível, né? Porém, tudo isso daí ele tem um teto, porque se você extrapolar muito, a gente está falando de cruzar a informação. Sim. Então, a parte que está passando o recibo, ele declarou um X. O profissional está te passando esse recibo. E você tem que fazer a declaração honesta e fidedigna daquele mesmo valor. Se porventura houver algum cruzamento de informação e aí essas situações não baterem, vai para a averiguação, que a gente chama de malha fina, Sim. popularmente falando, né? Mas aí a gente tem vários casos, pagamento de pensão. Às vezes tem algumas pessoas que pagam o valor da pensão que é um pouco fora do normal. A Receita também
pede a explicação e você tem que fazer um processo para demonstrar aquilo que realmente foi pago para a pensão, para o pensionista. Perfeito. Uma outra situação que aparece muito, é externada muito, é com relação aos aluguéis, né? Então, o indivíduo tem um imóvel, 2, 3, enfim, alguns imóveis, ele recebe aluguel. Alguns desses aluguéis são pagos diretamente para o proprietário. Outros via banco, enfim, esse tipo de coisa. Qual que é a situação real? Qual o conselho real? A orientação? Veja só, é uma situação um pouco delicada. Se a gente partir pelo princípio de que você tem o bem, você está recebendo um rendimento e você tem que declarar, o correto é declarar. Eu estou recebendo em espécie, eu estou recebendo em Pix, qualquer dessa forma. O grande lance daí é o cruzamento de informação. Se quem paga informar que pagou, é uma coisa. Se quem recebe não informar e a parte contrária informar, vai para a malha fina. Ou o contrário. O contrário também. Porque assim... Eu recebi, eu declaro, quem pagou não declara. Justamente, aí eu estou fazendo a minha obrigação e estou sendo tributado ao imposto daquele rendimento que eu estou tendo. Se a parte que está pagando não quiser usar esse benefício para deduzir, aí é facultativo. Perfeito. Fábio, uma curiosidade. Por exemplo, nós temos aí, considerando uma situação internacional, enfim, cada país tem o seu modo, né, operacional de lidar com as coisas. Tem algum país onde a coisa é muito automática, muito fácil, não precisa apresentar tantos comprovantes, ou seja, todo mundo paga seu imposto de renda, mas não tem tantos detalhes, tanta burocracia? O Dagoberto, deve existir alguma coisa que eles estão querendo trazer para o Brasil, né? Que esse aqui é uma faculdade nova desse ano, que é a pré-preenchida. Você pode fazer ela pelo celular, você pode fazer ela entra lá no portal, vê os valores que estão lá e transmite. E existe o tradicional, que você baixa o programa, faz os lançamentos e manda. Aí nós temos uma grande incógnita aqui, porque assim, se você pegar o pré-preenchido e transmitir sem analisar, que é uma coisa que eu já adianto para você, as pessoas que estão fazendo pelo pré-preenchida, analisa as informações para ver se são condizentes com a realidade do seu exercício. Pré-preenchida já é um fornecimento de informações automático, ou seja, o banco, em vez de passar o informe para o indivíduo, já passa, no caso, para a Receita. Então eu vou ser um pouco mais claro e um pouco mais didático. Todas as empresas, elas têm que fazer uma declaração ao fisco. Ou seja, quem paga aluguel através da imobiliária, a imobiliária faz uma declaração ao fisco chamada DIMOB. A empresa que contrata alguém e ela paga o salário mensalmente, até o ano passado, esse ano mudou, ela fazia uma declaração chamada DIRF. Hoje foi substituída pelo E-Social. Então, o fisco ele está munido de todas essas informações. E aí ele gera essa declaração pré-preenchida, que você precisa analisar. Só que aí vem o detalhe. Pode ser que algumas declarações que estão lá pré-preenchidas, de alguma forma, não são fidedignas. Pode ter havido alguma contingência, exatamente. E aí, precisa tomar muito cuidado, porque uma vez que você olhou e transmitiu, você aceitou que aquilo é a verdade. Então, precisa tomar muito cuidado, porque depois o que vai acontecer? Vai cair lá na malha fina para averiguação. Perfeito. E a retificação da declaração, ela continua existindo ainda? Sim. Sendo praticada? É perfeitamente plausível, né? Então aí você vai precisar fazer a retificação
caso aquelas condições lá que você fez na pré-preenchida, ou mesmo na preenchida, houve algum problema, alguma questão que não foi muito clara, e aí o profissional acabou transmitindo de uma forma, você pode ir lá e fazer a retificação. Perfeito. Olha, para você que porventura esteja sintonizando nesse momento a TV Onix, nosso convidado de hoje é o Fábio Miguel, contabilista, e o papo, né, o assunto, lógico, que é o imposto de renda, declarações, enfim, essa documentação, comprovantes, que é o habitual do brasileiro logo após o carnaval. E ao situarmos o pós-carnaval, Fábio, qual que é o prazo? O prazo se inicia e termina... Então vamos lá, Dagoberto. Esse ano mudou um pouquinho o prazo, né? O ano passado iniciava-se a partir do dia 15 de março, esse ano ela iniciou a partir do dia 23. Então a declaração, para quem teria que fazer, baixar a declaração, ou as pessoas que poderiam fazer a opção de fazer a pré-preenchida, ela ficou disponível para transmissão a partir do dia 23 e vai até o dia 29 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Um mês e uma semana praticamente. Na verdade vão ser 2 meses de maio. De maio. Okay, então nós temos maio, abril e vamos colocar assim, 23 de março, 31, abril, 23 de maio. Vamos falar que vai dar pelo menos mais uns 10 dias aí. É um bom prazo, não é? Para alguns sim. É um bom prazo. Para aquele contribuinte muito disciplinado, lógico que tem muitos que durante o ano já vai colhendo os comprovantes que tem que colher, enfim. Então a rede bancária é mais fácil, é só solicitar o informe, chega, fica muito mais fácil. Mas tem aquele declarante, enfim, aquele indivíduo que deixa tudo para a última hora. E aí começa a buscar nas gavetas, né, o de casa, da empresa, porta-luva do carro, onde dele está buscando ver se junta todos os comprovantes. Dagoberto, isso aí é muito comum ainda. Eu vou falar típico do brasileiro, mas muitos brasileiros, né? É muito comum, porque o que acontece? Como de habitualidade, ele foi lá, ele foi ele foi na consulta no médico, ou ele foi ao dentista, ou ele foi no fisioterapeuta, pagou e aí não pediu a nota, ou não pediu, porque agora é tudo nota. Depois nem lembra mais onde recibo, foi, né? Aí ele chega hoje, eu preciso declarar o imposto de renda. Aí, hoje eu quero a nota que eu fiz a consulta, ou que eu fiz o tratamento lá do ano passado. Aí, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, não tem jeito. Então, a declaração é possível, o que não é possível é nota fiscal. Então não dá para fazer a nota retroativa. A nota não dá, não pode ser E aí, retroativa. o que eu até oriento aqui para as pessoas, que se porventura acontecer de ter que pegar o recibo hoje, mas ele fez o tratamento lá atrás, você vai declarar o ano que vem. Não me invente de pegar o recibo que foi emitido hoje e colocar na sua atual declaração, porque não vai bater as informações. Como eu tinha dito, a informação que o profissional fez já foi. Se a empresa prestadora de serviço declarou, enfim, emitiu a nota, ela está emitida para aquele ano. Exatamente. Então vale a partir... E só para salientar, todas essas informações que vão para o fisco, eles têm o prazo de ir até o dia 28 de fevereiro. Perfeito. E aí, hoje, o que acontece? Se você for pegar um documento que está na data de 2026 e lançar como se fosse a sua consulta em 2025, porque lá no ato da consulta você não pediu, vai ter problema. Vai valer para o próximo ano. Vai valer para o próximo. A partir do momento que você colhe essa informação documental. Ô Fábio, apesar de todas essas idas e vindas, dúvidas, enfim, o que é normal, né? O que é normal. Tem o organizado, mais ou menos organizado, e o nada organizado, enfim. Estamos avançando em relação a esse controle todo, a essa prestação de contas? O governo, ele vem a cada ano se especializando mais e facilitando muito mais. Veja, hoje a gente tem à mão o aparelho celular,
né? Sim. Ou um tablet, Sim. ou qualquer dessas informações em mãos, para você pegar um extrato bancário, para você fazer. Então, muita coisa, ele já está meio que encaminhado. Então, ele tem aí toda essa informação. Tem pessoas que ainda acham que não tem, mas tem sim. Está à disposição, você tem razão. Esse equipamento todo está à disposição, à nossa disposição. Recentemente, coisa de alguns dias, inclusive, não vou me lembrar, mas foi numa situação política, uma assembleia, alguma coisa assim, um desses políticos colocou a intenção de que o brasileiro, enfim, seja dispensado da entrega de declaração. Você tem alguma informação a respeito? Olha, isso daí eu já ouvi muito falar, né? Seria uma coisa mais ou menos automática. Automática. Eu acho que pode até chegar isso daí ao longo dos anos, né? Hoje, para você ter uma ideia, cartório já está bem automatizado. A compra e venda de veículos já está bem automatizada. A operação bancária já está bem automatizada. Então, o que acontece? Ao longo dos anos, se você for observar bem, o cerco, não o cerco, né? Mas todas as informações, elas vão acontecendo... Já estão direcionadas. De uma forma para direcionar. Então, daí a não declarar não significa que não precisa fazer nada, não é isso? Já está feito. Já teoricamente, já vai estar lá. Aí é o que eu estou falando da pré-preenchida. Você vai precisar olhar se aquela operação que hoje o fisco apresenta para você, ela é válida, né? Ela é fidedigna. Você entende como algo viável? Eu vou falar para você de uma novidade que a gente tem a partir desse ano, que é o cashback. O que é o cashback? A pessoa teve lá o ganho salarial dele, ele não atinge o teto do 35.584 no ano, mas em algum momento do mês, por conta de a soma de salário mais o rendimento de férias ou de 13º com média, em algum momento ele teve o imposto de renda retido na fonte. O que o fisco fez? Para que ele receba isso daí e não precise declarar, o próprio fisco, cruzando as informações com o E-Social, vai fazer essa devolução, onde a gente chama de cashback, com o valor de até R$1.000. Nossa, que maravilha, muito bom. Muito bom. Porém, tem sempre algumas regras que precisa ser atendido. O Pix tem que ser atrelado ao CPF. Se não for atrelado ao CPF, não vai cair o rendimento na sua conta. Mas eu tenho o Pix, que é o meu telefone, que eu tenho telefone há 20 anos. Não vai acontecer. Eu tenho o e-mail, que é meu Pix, que eu também tenho há mais de 20 anos. Também não vai. É regra. É atrelado ao CPF. E tem um outro detalhe, você tem que estar em ordem com o fisco. Então você não pode ter nenhuma pendência com o fisco lá no CPF. Ou seja, para quem tem para receber, o ideal é procurar um profissional, né? Para averiguar se tem. E uma coisa, Dagoberto, que eu venho falando já há algum tempo, tomar muito cuidado com o golpe. Existem já algumas pessoas maldosas que estão fazendo ligações dizendo que você tem o cashback para receber, enganando a pessoa. Tem dinheiro para receber. Você entendeu? Então, toma muito cuidado com isso. É interessante, é uma boa essa coisa funcionando automaticamente, facilita muito. Em princípio é legal. Sim. Eu acho que a coisa já fica retido na fonte, enfim, elimina uma série de etapas, né, a serem realizadas. O importante é que ambas as partes, ao final do período, estejam contentes e felizes. Satisfeitos. Quem fica realmente muito satisfeito é mais a parte do fisco, né? Porque nas últimas décadas, né, com a questão de a tabela do imposto de renda que foi aumentando muito, né? Cara, que não a tabela do imposto de renda que ela não é atualizada. Então, cada vez o trabalhador ou a pessoa ela vem ganhando, mas a tabela não é atualizada. Então, a cada ano que passa,
a arrecadação é maior. Não, sem dúvida. E a gente está chegando ao finalzinho já do Roda de Amigos. O papo sempre é muito legal, é imposto de renda, principalmente para nós brasileiros. E ainda bem que a gente tem profissionais aí à altura disso tudo, como, por exemplo, o Fábio Miguel, nosso convidado de hoje. Ô, Fábio, para a gente encerrar, uma outra dúvida, a gente tem muita coisa para falar sobre o imposto de renda. O produto sai lá da indústria, né? Fabricou o produto, já teve os impostos que incidiram sobre aquele determinado produto. Vai para o distribuidor, tem mais imposto. Distribuidor para o revendedor até chegar ao consumidor final. Ou seja, o mesmo produto, ele tem o imposto sendo cobrado em várias etapas. Isso daí é uma coisa que a reforma tributária ela vem querer organizar, né? Como quem foi viajar para fora... Isso baratearia, inclusive, o produto no ponto final lá. Então, aí é uma discussão muito tênue, que aí nós levaríamos um bom tempo para a gente poder analisar. Porque, teoricamente, é uma cadeia e aí todo mundo consegue comprar diferente de como era antigamente. Antigamente eu podia comprar um produto, eu ia na loja. E aí a loja comprava do distribuidor, que o distribuidor comprava da indústria. E a gente já chegou até a conversar sobre isso. Hoje eu tenho a possibilidade de comprar da loja, eu tenho a possibilidade de comprar do distribuidor e eu tenho a possibilidade de comprar direto da indústria, que produz. Então é uma cadeia e todo mundo quer ganhar nisso daí. Todo mundo quer vender e todo mundo quer comprar. Exatamente. Fábio, mais uma vez, nosso muito obrigado. A gente, graças a Deus, não percebe o tempo passar, significa que o papo foi de muito conteúdo. Espero que tenha sido para vocês também. E nosso convidado sempre leva uma lembrança aqui do programa Roda de Amigos. Uma delas é o cafezinho lá do nosso amigo Lindomar, cafezinho lá do Pão de Queijo. Então, por favor, Fábio. Opa, muito obrigado. Cafezinho também, este daqui da Sumirê, vai para patroa. Muito obrigado. Mas o que significa que pode dividir os produtos também. E eu tenho também o lado doce da entrevista aqui, que é uma lembrança de chocolates Lugano. Olha, muito obrigado. Obrigado aí a Lugano, obrigado a Sumirê lá, os nossos parceiros, né? E ao Lindomar, que é um grande amigo. Vou lá tomar um cafezinho. Então tá muito bom. Obrigado a vocês. Obrigado mais do que especial.